Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E seja bem-vindo ao segundo episódio desta exploração da Masmorra Infernal, o segundo título da série Fighting Fantasy, versão da Porto Editora. No episódio anterior, nós começamos a explorar, nós estabelecemos os atributos da nossa personagem e podemos fazer aqui um apanhado. Portanto, a nossa perícia e a nossa sorte iniciais estão a 12, portanto, são pontuações máximas que nós conseguimos obter, e a nossa força inicial está a 16, o que eu considero que é algo até bem equilibrado. Portanto, depois, o que nós temos, para além do equipamento inicial, a espada, a armadura e o escudo, eu também escolhi a poção de perícia, que nesta versão do livro diz que nós podemos tomar duas vezes. Portanto, eu vou seguir aqui as instruções do livro. E, entretanto, nós encontramos uma corda. No início da aventura, nós também encontramos duas moedas de ouro e nós ainda não consumimos nenhuma porção de mantimentos. Antes de nós continuarmos, eu tenho aqui só que pedir desculpas porque houve um erro, não um erro de ligação, porque se vocês viram o episódio anterior, vocês sabem que eu disse que esta versão, esta primeira edição, tem um erro de ligação, são coisas que acontecem às vezes, pronto, não é aqui nenhum problema grave, mas às vezes erros de ligação existem e esse erro já foi corrigido na segunda edição do livro, portanto, se vocês o comprarem, não vai ter esse erro de ligação. Mas o erro, não foi esse erro de ligação, foi apenas um erro de atenção, podemos considerar. Porque eu disse que a referência com que nós íamos ficar era 386, mas não, é 326. E isso estava no próprio texto, eu é que apenas talvez com a pressa de acabar o episódio, não sei, é que eu interpretei mal e então eu escrevi 386 em vez de 326. Mas podemos voltar para o momento para o momento da aventura, para o momento em que nós encontramos a corda, e aí vocês poderão ver que a referência correta é o 326. Ora, posso ter aqui, exatamente, nós fomos para o 197, e no 197 fala aqui da porta que tem uma placa de ferro, nós deslizamos a placa de ferro e vimos que no interior estava um poço no meio da sala, mas do outro lado da sala havia uma corda, e nós então escolhemos saltar, portanto fomos aqui para o 208, obtivemos obtivemos a corda, e de facto tem aqui mesmo, de facto tem aqui, 386. Afinal, o erro de ligação está aqui. Eu julgava que era mesmo um erro da minha parte, porque de facto, eu estranhei, porque ao ir para o 386, não batia muito certo. E então eu tinha que ir para uma referência ao qual eu ainda não tinha estado. Portanto, não está correto. Portanto, isto não está correto. Se nós formos ao 197, que é quando nós chegamos à porta, podemos já ter chegado a este erro de ligação, sem querer. Como vocês podem ver, temos aqui o 226 e aqui o 286. Portanto, aqui está errado. O correto é 326. E é aqui que nós vamos continuar esta aventura. Mais uma vez, eu estou a reparar que aqui o OBS está a travar um bocadinho e eu não sei o que fazer para mudar isto porque eu não fiz nenhuma alteração. Aliás, eu comecei a fazer alterações quando isto estava a começar a travar, e eu não faço ideia o que está a causar isto. Tenho praticamente tudo desligado no computador. O computador neste momento está apenas a rodar OBS, e eu já diminuí a resolução da webcam. Não sei muito o que fazer, de vez em quando isto trava, não faço ideia o que é que isto pode acontecer. Se vocês virem o vídeo e se repararem que isto travou muito e que está a prejudicar a nossa experiência aqui de visualização do vídeo, digam alguma coisa nos comentários, e se tiverem alguma sugestão como melhorar ou como evitar pronto, como cuidar disto, não é? Como resolver esta situação, eu agradeço imenso.
Mas enquanto isso, vamos continuar aqui a nossa aventura. Então, 326, que é a referência correta. Um pouco à frente, o túnel faz uma curva acentuada para a esquerda. Ao virar a esquina, quase esbarras contra dois orcs com um ar feroz, armados e com armaduras de couro. Não consegues preparar-te devidamente e, ao desembainhar a espada, um deles atira a sua arma contra ti. Lança um dado. Se o resultado for 1 ou 2, vai para o 190, vai para o 91. Se o resultado for 3 ou 4, serve para o 189. Se o resultado for 5 ou 6, vai para o 380. Vamos então rolar um dado para vermos o que é que vem aí, qual é o resultado, o que é que vai acontecer. Um, uma rolagem. Começamos, a primeira rolagem do vídeo não foi muito fortuita. 91. O orc atinge-te no braço e a tua espada cai ao chão. Terás de combater sem armas. Ai meu Deus! Retira 4 pontos de perícia. E começa bem. Estão a ver estes problemas. Vá lá que isto é uma perda temporária. Mas isto acontece. Portanto, eu perdi a minha espada cai ao chão, foi logo 4 pontos de perícia à vida. E ainda bem que a minha perícia está no máximo. Porque senão isto ia ser muito, muito complicado de passar. Felizmente o túnel é demasiado estreito e os orcs não conseguem atacar-te ao mesmo tempo. Luta contra eles um de cada vez. Vamos então anotar aqui as pontuações dos orcs. Portanto, temos aqui o primeiro orc que tem perícia 5, força 5 e o segundo orc tem perícia 6, força 4. E durante esta luta a nossa perícia inicial é de 8, porque perdemos 4 pontos de perícia. E eu vou só anotar aqui o número 91, que é o número onde nós nos encontramos. Vou empurrar aqui o livro para o lado e vamos fazer aqui as rolagens. Como habitual, os dados, os dados da Game Book Guild são referentes à nossa personagem e os dados da Fighting Fantasy são referentes ao nosso adversário. Vamos então começar aqui a batalha contra estes orcs. A primeira batalha desde que entramos aqui na Masmorra Infernal. Ora bem, nem vale a pena estar aqui a fazer contas, porque 5 mais 6, 6 e 5, 11, 11 mais 8 dá 19, e aqui o primeiro orc nem sequer chega a 10, portanto, ele perde 2 pontos de força. Mais uma vez também não é preciso fazer contas, 6 e 1, 7, 7 mais 8 são 15, 3 e 2, 5, 5 e 5, 10. O orc perdeu mais 2 pontos de força. Ora, 5 e 3, 8. 8 e 8 são 16. E aqui 5 e 4, 9. 9 mais 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não chega lá. Portanto, o primeiro orc morreu. O segundo orc já é ligeiramente mais forte. Ou seja, ele tem menos força, mas tem mais perícia. E então pode vir a ser um bocadinho mais desafiante, porque a perícia dele está um bocadinho está mais próxima que a nossa. Ora, 6 e 2, 8, 8 e 8 são 16. Aqui 5 e 3, 8. 8 mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Portanto, o Orc perdeu 2 pontos de força. E se isto correr bem, se esta próxima rolagem correr bem, então o Orc vai morrer e conseguimos. Nem vale a pena estar aqui a fazer contas, porque 5 e 4, 9. 9 mais 8 são 17. Aqui 6 e 1, 7. 7 mais 6 não chega lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 13. Portanto, não vale a pena, quase nem valia a pena fazer contas. Nós conseguimos derrotar os dois orcs. A nossa primeira vitória deste gameplay. Vamos voltar então para o 98. Se venceres a batalha, salta para o 257.
Ora, vamos então para o 257. Dentro de um dos bolsos dos orcs encontras uma moeda de ouro e um tubo de madeira oco. Ok. No tubo de madeira pode ser útil, porque temos mais uma moeda de ouro. Portanto, de duas passamos para três. E agora temos aqui um tubo de madeira. Guardas os itens na sacola e diriges-te para o oeste. Vamos para o 164. À medida que caminhas, começam a cair algumas gotas de água do teto. Vês pegadas molhadas iguais às que seguiste anteriormente e que se orientam para o oeste. As pegadas levam-te até uma porta de ferro fechada do lado direito do túnel, mas parecem ficar por ali. Se quiseres abrir a porta, vai para o 299. Se preferes continuar para o oeste, recua para o 83. Uh, vamos até à porta de ferro. Vamos abrir a porta. Vamos para o 299. A porta abre-se para uma grande câmara, onde jaz o corpo de um dos teus rivais, vítima de uma morte súbita e sangrenta. É um dos bárbaros. E ficou empalado em vários picos de ferro presos a uma estrutura no chão. O chão está coberto de lixo e detritos, e o bárbaro deve ter pisado alguma armadilha. Na parede mais distante, vês uma reentrância, onde está uma mesa de madeira com um cálice em prata. Decides caminhar para junto do corpo do bárbaro para revistá-lo, caminhar em direção à reentrância ou fechar a porta e continuar para o oeste. Hum, Deixa-me confirmar aqui que as referências são essas mesmas, só para ter a certeza. Não vai haver aqui outro erro de ligação, mas não. Estão todas corretas. Vamos, se calhar, caminhar para junto do Bárbaro. Vamos revistar o Bárbaro. Não me parece que ele tenha muita coisa. Não parece que ele leve alguma sacola com ele, ou alguma mochila. Mas vamos ver. 126. A bolsa no cinto do Bárbaro está praticamente vazia, contendo apenas um pedaço de carne seca enrolado num pano. O que decides fazer? Comer o pedaço de carne, descartar a carne e seguir o teu caminho até à reentrância, se ainda não o fizeste? Ou sair da câmara e seguir para o oeste? Eu não vou comer a carne porque o máximo que pode acontecer é ganhar força e nós até agora ainda não perdemos força durante esta aventura. Portanto, eu vou descartar a carne e vou seguir o caminho até à reentrância. Vamos para o 41. Caminhas lentamente até à reentrância e verificas se não existe mais nenhuma armadilha no chão. Apercebes-te de que o cálice contém um líquido vermelho e reluzente. O que decides fazer? Beber o líquido vermelho, ignorar o cálice e regressar para revistar o bárbaro? Ok, nós já fizemos isto. Ou sair da câmara? Hum, Epá, e se acontece alguma coisa aqui? E se acontece alguma coisa de... Hum, pá, assim, quem não arrisca não petisca. Vamos ao 98. Seja o que Deus quiser, olha. Ao ergueres o cálice, acionas uma espécie de mecanismo e um dardo sai disparado de uma das pernas da mesa. Testa a tua sorte. Ora bem, com a nossa sorte no máximo, nem vale a pena fazer teste, porque a nossa sorte está a 12. Mas só mesmo por descargo de consciência, vamos fazer aqui um teste. Porque assim, quem ainda desconhece estes testes de sorte, assim fica a saber. Quando existe um teste de sorte, tudo aquilo que nós temos de fazer é rolar dois dados e comparar com a nossa pontuação de sorte, a pontuação que nós temos. E se o resultado for igual ou inferior a essa pontuação, então isso significa que nós temos sorte. E quando nós testamos a sorte, sempre que testarmos a sorte, nós temos que remover um ponto dessa pontuação. Portanto, nós podemos ver aqui com lógica que, como a nossa sorte inicial está a 12, qualquer rolagem aqui vai ser, não vai ter nenhum risco para nós. Portanto, nem que eu tirasse 2 de 6, eu iria perder este teste de sorte. Portanto, aqui 12, vamos passar a ter 11 pontos de sorte. A nossa sorte continua alta, mas
Mas há sempre a possibilidade de tirar um 12 no próximo teste. Portanto, e sendo que nós não temos uma porção de sorte, depois acaba por ser um risco ainda maior. Portanto, tivemos sorte, portanto vamos para o 105. Os teus reflexos são bastante rápidos e consegues saltar para o lado. O dardo passa rente ao teu corpo e embate contra a parede oposta. Vês o cálice caído no chão e o líquido vermelho a escorrer sobre a pedra cinzenta. O cálice pode vir a ser útil, por isso decides guardá-lo na sacola. Bem, não sei de que forma pode ser útil, mas se o texto diz, é porque deve ser. É porque pode ser útil. Ora, cálice. Não há aqui nada de diferente, portanto, é assim que ele se chama. Caso ainda não o tenhas feito, podes voltar para trás, mas já voltamos em busca do Bárbaro. Portanto, vamos agora sair e continuar para oeste. Vamos para o 83. A passagem termina numa bifurcação. Apercebes-te de que há mais pegadas no chão seguindo para norte a partir da passagem a sul. Decides seguir as pegadas, recua para o 37. Oh, esta parte. A passagem dá acesso a uma caverna ampla, mais escura e muito mais abafada. As pegadas começam a desvanecer gradualmente até desaparecerem. Há uma estátua enorme no meio da caverna, com aproximadamente 6 metros de altura. Tem duas joias ao invés de olhos, quase tão grandes como a tua mão. Em cada um dos lados da estátua há uma espécie de ave gigante. Se quiseres escalar a estátua para retirar as joias, vai para o 351. Se achares demasiado perigoso, atravessa a caverna até o túnel que existe na parede oposta e segue para o 239. Vamos sim escalar a estátua. 351. A estátua é muito difícil de escalar. Tens uma corda? Temos, sim, senhor. Nós conseguimos uma corda no final do episódio anterior. Por isso vamos para o 396. Fazes um laço, rodas a corda acima da tua cabeça e arremessas o laço em direção à estátua. Ficas contente ao ver o laço deslizar pela cabeça da estátua, pousando no poço. A seguir, apertas o laço e começas a subir pela corda. Rapidamente chegas ao topo e sentas-te na ponta do nariz. Desembanhas a espada e pensas qual das joias irás retirar primeiro. Decides retirar o olho esquerdo ou o olho direito? Hum, eu vou ser muito sincero. Uma destas joias é uma armadilha e leva-nos a um game over repentino. A outra é a joia correta. Eu não sei qual é a correta. Nunca sei qual é a correta. Não faço ideia. E esta escolha vai ser praticamente genuína. A única coisa que eu sei, portanto, como eu não estou aqui a zero, eu sei perfeitamente que uma é uma armadilha, a outra não. Mas eu não sei qual é a joia correta. Nunca sei. E o que eu sei é que a grande parte das vezes eu escolho a errada. Porque eu não tenho sorte nestas coisas às vezes. Nós estamos quase com 20 minutos de episódio. Vamos fazer assim: se eu escolher a joia errada, podemos parar por aqui, mas depois podemos continuar, fazer isto uma espécie de checkpoint e continuar mais um bocadinho, porque eu não quero perder já aqui. Podemos fazer aqui uma batota, pode-se considerar. Porque eu não quero perder já aqui. Nós ainda estamos muito, muito no início da aventura. Se eu escolher a joia correta, então aí pronto, continuamos como se nada fosse. Vou então escolher. hum, eu vou escolher retirar o olho esquerdo. Vamos para o 151. E seja o que Deus quiser. Vamos ver se desta vez eu acertei. Assim que tocas na esmeralda, ouves um som por baixo de ti. Olhas para baixo e, para a tua surpresa, vês ambos os pássaros a voar. As suas asas batem furiosamente e eles aproximam-se de ti, prontos para te atacar. Lutas contra os guardiões alados, um de cada vez. Deves retirar 2 pontos de perícia durante esta batalha, pois estás numa posição precária. Ok, perdemos 4 pontos de perícia no combate anterior, agora vamos perder 2. Bem, pelo menos a perda de perícia aqui não é tão grave e nós ainda temos a nossa espada. Portanto, de 12 pontos, passamos para 10 e eu vou anotar aqui os guardiães alados. Ora, primeiro
por aqui GA, guardião alado, e segundo guardião alado. O primeiro tem 7, 8 e o segundo tem, ou melhor, o primeiro tem 7, 8 e este tem 8, 8. Vamos então anotar aqui 151 e vamos iniciar aqui a batalha. E este será o último combate deste episódio. Vamos aqui reunir os dados. Ora, 5 mais 2, 7, 7 e 10 são 17. 5 e 4, 9, 9 mais 7 são 16. Portanto, o primeiro guardião alado perde 2 pontos de força. Vamos rolar mais uma vez. Ora, 8 dá 18. 5 e 4, 9. 9 mais 7 dá 16. O guardião perde mais 2 pontos de força. Ora, 8 dá 18. 5, 6 e 5, 11. Mais 7 dá 18. Foi um empate. Portanto, com um empate não acontece nada. Nem vale a pena estar aqui a fazer contas, a nossa rolagem foi muito maior. Portanto, aqui dá 6, dá 9, 13 e 1, 4. 4 mais 7 dá 11. Portanto, fazemos aqui 2 pontos de força que o primeiro guardião ao lado tem. Ora, 6 e 4, 10 dá 20. E aqui também está um pouco. O primeiro guardião ao lado perdeu. Vamos agora enfrentar o segundo. Ui, o outro dado caiu aqui fora do plano. Ora, dá 8, 18, 5 e 4, 9 e 7 e 8 dá 17. Por isso, o guardião ao lado perdeu 2 pontos de força. Nem vale a pena fazer contas aqui, porque temos aqui a rolagem maior. O guardião ao lado perde mais 2 pontos de força. Ora, aqui vai ser ao contrário. Ora, 4 e 2, 8 mais 10 dá 18. 6 e 4, vai dar empate. Não, peço desculpa. 4 e 2, 6 mais 10, 16. E aqui dá 10 mais 8, 18. Portanto, neste caso, o guardião ao lado ganha este assalto. Ok, aqui nós tivemos a rolagem maior, também temos a perícia maior. Nós temos 3 dá 13, 1 e 1, 2 e 8, 10. O guardião ao lado perde mais 2 pontos de força. Vamos ver se esta é a última rolagem do episódio. Não é, porque ele teve claramente mais. Ora, isto dá 13, ora, isto é 11, 11 mais 8 dá 19. Portanto, nós perdemos 2 pontos de força. E vamos. Ora, 3 e 1, 4. 4 mais 10 dá 14. E aqui dá, ora, 5 e 1, 6. 6 mais 8 também dá 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu um empate. Epá, este guardião alado, nas últimas, está a dar as últimas, mas está a combater com força. Ora, 5 e 3, 8 dá 18. 4 e 4, 8 e 8, 16. O guardião alado perdeu este combate. 151. Vamos voltar então ao 151 para ver o que é que acontece. 151. Se venceres a batalha, vai para o 240. Salta para o 240. Olhas para baixo e vês no chão os corpos caídos de dois guardiões alados. Começas a retirar o olho de esmeralda da estátua com a ponta da espada. Por fim ela sai e, para tua surpresa, é pesada. Na esperança de que possa ser útil mais tarde, guardas a joia na sacola. Portanto, nós aqui já obtivemos uma esmeralda. E eu vou por aqui na parte dos tesouros, porque durante a aventura nós temos a possibilidade de encontrar várias joias.
e eu coloco-os aqui no tesouro que é para não ocupar demasiado espaço na parte dos itens e do inventário e equipamento. Agora, decides retirar o olho direito? Não, não vamos retirar o olho direito porque é uma armadilha. Eu sei perfeitamente. Portanto, vamos descer a estátua. 89. De regresso ao chão firme, tenta retirar a corda da estátua. Testa a tua sorte. A nossa sorte continua alta, mas se houver mas se tirarmos um 12, não é? A nossa sorte vai à vida. Não é? A nossa ou melhor, a nossa sorte não, mas a corda podemos perdê-la. Temos neste momento 11 pontos de sorte. Vamos ver se a sorte está do nosso lado. E está assim. Ora, 5 e um 6. 6 é menor do que 11. Diminui aqui para 10 pontos. Vou olhar aqui esta penalização porque já não se vai aplicar, espero eu, no próximo combate. E como tivemos sorte, nós vamos para o 54. O laço solta-se e consegues retirá-lo do pescoço da estátua. Enrolas a corda e voltas a guardá-la na tua sacola. Sem perderes mais tempo, corres em direção ao túnel na parede, a norte. Avança para o 239. Vamos para o 239 e vamos ficar por aqui. Mesmo encontramos aqui uma porta fechada. Eu vou anotar, ah, eu vou anotar aqui a referência, que é o 239, e iremos parar por aqui. Portanto, este foi o segundo episódio da Masmorra Infernal. Eu diria que até está a correr bem. Tivemos ali umas penalizações de perícia quando fizemos estes combates, tanto com os orcs como com os guardiões alados, mas como a nossa perícia inicial já era muito alta, isto não foi um grande, grande desafio. Só perdemos ali um bocadinho de força agora em enfrentar o segundo guardião alado. E fizemos uma boa escolha de qual dos duelos nós devíamos ter atividade. E agora vamos continuar. Eu diria que isto está a correr bem. Eu diria que isto está a correr bem, mas ainda falta muito desta masmorra para explorar. E se nós quisermos que isto corra pelo melhor, nós temos que ter muito, muito cuidado, porque daqui para a frente só vai piorar. Portanto, este foi o segundo episódio da Masmorra Infernal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam o canal, cliquem no sino para continuar a receber mais notificações de vídeos que venham a surgir aqui no canal. Se houve algum problema técnico, se vocês notaram isto a travar, eu acho que vai travar aqui em algumas partes. Eu peço imensa desculpa, mas se tiverem alguma sugestão sobre como melhorar isto, eu utilizo o OBS para fazer o OBS Studio para fazer para fazer estas gravações e digam alguma coisa nos comentários se tiverem alguma sugestão para resolver este problema, esta situação. Se não, já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.